Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 8 de maio. A partir das 9h30 da noite a bola rola para Botafogo e LDU, mas o confronto na verdade já começou. Isso porque Giuseppe Alcácer, treinador espanhol da equipe equatoriana, deu algumas declarações que, claro, apontam a pressão para o lado do Botafogo, dizendo que pra gente é uma decisão, para eles é um jogo importante. Tem um fundo de verdade. Essa é a grande realidade, porque afinal de contas, eles vão decidir os dois últimos jogos, quinta e sexta rodada dessa fase de grupos, na altitude de Quito, onde eles têm essa vantagem técnica, digamos assim. Já o Botafogo vai ter que viajar para encarar a equipe do Universitário e o Júnior Barranquilla, que por sinal, ontem se enfrentaram. Às 23 horas a gente começou a acompanhar ao vivo aqui esse confronto. A partida terminou empatada por 1-1, pensando em classificação, isso foi bom para o Botafogo, no meu entendimento, porque agora, dependendo do resultado diante da LDU, o Botafogo pode sair da lanterna e assumir a liderança da chave, o que seria incrível. A gente vai falar sobre os possíveis cenários, vamos trazer aqui também a informação das prováveis escalações, para a gente poder pensar aqui como que Arthur Jorge vai armar essa equipe do Botafogo. Do lado de lá, tem retorno importante. Alzugaray, que fez o gol da vitória da LDU sobre o Botafogo lá em Quito, tá de volta. Vai ser titular? Vai ser reserva? Aí eu não sei dizer, vai depender ali da hora da escalação antes do confronto. Só que antes da gente falar sobre tudo isso, Fogão, já falei pra caramba aqui, né? Só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Sua participação no crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho é muito importante, você sabe disso. Deixando o like, mais botafoguenses passam a conhecer o canal e a gente consegue alcançar os nossos objetivos, bater as nossas metas. Por sinal, até dia 25, 26 de maio, 47 mil inscritos. Passamos agora dos 46.100, vamos em busca dos 46.200, 300 até os 47 mil. Nessa caminhada rumo aos 50, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá e vai ser um dia tão importante aqui pra gente, né? Sempre destacando aqui a programação do dia, além desse Radar Alvinegro, teremos o Fala Fogão Shorts, a resenha da hora do almoço, a partir de 1h05 da tarde. Teremos o Radar Alvinegro segunda edição, além, claro, do nosso pós-jogo. Só que o pós-jogo não começa nessa quarta. A partida termina ali por volta de 11h30 da noite. Até eu chegar na minha casa, a gente vai começar esse pós-jogo por volta de 1 da manhã, 1 da madrugada dessa quinta-feira já. Você é nosso convidado e espero que a gente possa falar aqui sobre uma grande vitória do Botafogo. E por falar em grande vitória, eu quero começar esse vídeo justamente por isso, né? Classificação do grupo, como é que ficou depois desse empate entre Júnior Barranquilla e Universitário lá no Monumental de Lima? Jogo que foi difícil de assistir, rapaz. Que segundo tempo ruim. Mas no fim das contas o resultado foi maravilhoso, empatezinho sensacional. O Júnior Barranquilla foi a 6 pontos, o Universitário foi a 5. A LDU momentaneamente cai para terceiro, mas eu espero que caia para a lanterna do grupo depois dessa partida contra o Botafogo. Caso o Botafogo conquiste o resultado que a gente deseja, que é essa vitória, a gente vai para 6 pontos também e iguala a pontuação do Júnior Barranquilla. Porém, no saldo de gols, aí vai depender do resultado que o Botafogo fizer. Vencendo por 3 gols de diferença, o Botafogo assume a ponta da tabela. Tu vê como foi prejudicial a gente tomar aquele golzinho ali pro Universitário, né? Porque a gente teria zerado o nosso saldo, é bom dizer. E isso, pensando em termos de classificação num grupo tão equilibrado, seria muito bom. Só que para passar de qualquer maneira a equipe do Júnior Barranquilla, a gente teria que vencer com 3 gols de diferença mesmo. Vitor, como assim? A gente teria 0 de saldo, mas vencendo por 2-0 a equipe do Júnior Barranquilla, o Botafogo igualaria o saldo dos colombianos. Mas aí tem a questão de gols marcados fora, que é o terceiro critério de desempate. O Botafogo não fez nenhum gol fora de casa, né? Perdeu por 1-0 para a LDU, só jogou uma partida. O Júnior Barranquilla, por sua vez, jogou 2 jogos e fez 4 gols fora de casa. Então, dessa maneira, independente de ter sofrido gol para o Universitário ou não, o Botafogo teria, para alcançar a liderança, além de ter secado esse confronto de ontem, né? Para dar no máximo um empate, o que aconteceu, teria que vencer por 3 gols de diferença. Então, para ser líder, 3 gols de diferença. É isso que tem que acontecer. Claro que nesse momento, vencendo por 1-0, vencendo por 2-0, já está valendo. Igualar a pontuação é super importante. O Botafogo assume a vice-liderança no mínimo, vencendo esse confronto, seja por 1-0, 2-1, 2-0. Se for 3-0, aí sim assume a liderança, o que seria muito importante. Mas a gente não pode jogar com isso em mente, né? A gente tem que buscar vencer. E aí a construção do placar tem que ser algo natural. Sempre destacando aqui que, pelo lado da equipe equatoriana, o treinador adversário já está fazendo aquele jogo psicológico conforme faz parte do futebol. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas,
Por ser seu último jogo em sua casa, o Botafogo sairá com a necessidade de somar. Pelo elenco, eram os favoritos do grupo. Começaram mal e agora estão numa situação de necessidade. Para eles é um jogo decisivo. Para nós é importante. Ele que inclusive reconheceu, né, a mudança na equipe do Botafogo depois desses primeiros jogos sob o comando de Arthur Jorge, dizendo o seguinte: a mudança é importante. Lá no Casablanca era a estreia do técnico. O que vimos nos últimos jogos, dos quais o time ganhou 5, é que a equipe melhorou, porque é mais forte ofensivamente e mais confiável na defesa. É um resumo aqui interessante, dialoga com o que está acontecendo, na verdade, no Botafogo, né? A gente está mais forte ofensivamente, defensivamente também estamos mais seguros, o que não significa dizer que o Botafogo já está pronto, e o próprio Arthur Jorge já tem falado sobre isso, né? A gente precisa agregar mais valor àquilo que a gente está fazendo. Então a gente tem um caminho ainda de evolução e certamente essa evolução será buscada intensamente pela comissão técnica e também pelos atletas. Hoje, se o Botafogo vencer, tá ótimo. A gente quer a vitória. Mas se vencer jogando um bom futebol, para a gente poder unir o útil ao agradável, melhor ainda. Todo mundo gosta de ver um bom futebol praticado. Mas o fundamental é o resultado, são os 3 pontos. Jogo de Copa, irmão. Jogo de Copa, Botafogo só pode pensar em vencer. E para essa partida, a gente deve ter a seguinte equipe entrando em campo. Sempre lembrando que o Arthur Jorge pode ter uma dúvida ou outra ali na dupla de volantes. Isso porque, com a ausência do Eduardo, pouca coisa pode mudar em relação ao setor ofensivo. Embora ele possa colocar o Romero. E olha, eu vou falar para vocês. Eu gostaria muito de ver o Romero entrando em campo, como titular, inclusive, tá? Gostaria muito de verdade. Você também gostaria? Ou acha que o Romero tem que ser uma peça para o segundo tempo? E se o Romero entrar, quem vai para o banco de reserva aí na sua visão? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre isso que eu quero saber sua opinião. O provável Botafogo é o seguinte: John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Hugo, Luiz Henrique, Danilo Barbosa ou Gregory, Marlon Freitas e Jefinho, Júnior Santos e Savarino. Na ausência de Eduardo, realmente não devemos ter mudanças ali no setor ofensivo, especialmente falando dos 2 atacantes. Savarino está indo muito bem como segundo atacante, a verdade é essa. É uma peça importantíssima nesse setor ofensivo do Botafogo. O que a gente espera é que Jefinho e Luiz Henrique, sendo titulares, possam de fato contribuir em todas as fases do jogo, né? Tanto na fase ofensiva, quanto na defensiva, quanto na transição ofensiva, quanto na defensiva. A participação em todas as fases, todos os momentos do jogo é absolutamente fundamental. Pelo lado da LDU, a gente pode ter a seguinte equipe: Domingues, Quinteiro, AD, Facundo Rodrigues, Quinones, Stupinhan, Piove, Marco Angulo e Julio, Estrada e Alex Arce. Ele pode entrar num 4-4-2, meio que espelhando o sistema de jogo do Botafogo. Isso pode ser interessante, porque você tem a questão da superioridade técnica. A gente tendo um jogador nosso que é melhor do que o jogador adversário. Agora, é claro, o Botafogo vai ter que proteger bem o seu lado esquerdo, especialmente, porque por ali você tem o Quinteiro, que apoia bastante, o Quinones apoia menos, mas são 2 jogadores que lideram o ranking de estatísticas em relação a assistências no Campeonato Equatoriano pela equipe da LDU. No ataque você tem o Arce, que é um centroavante goleador, já tem 12 gols em 20 marcados pelos equatorianos na Liga Nacional. Então são jogadores que a gente precisa prestar atenção. Até porque o Alex Arce faz a imensa maioria dos seus gols em cruzamentos na grande área, seja por baixo, seja pelo alto. Então é preciso que a dupla de zaga do Botafogo, Bastos e Alter, prestem bastante atenção na movimentação do centroavante e os nossos jogadores que marcam e fecham os corredores laterais impeçam que essa bola chegue. Esse é um ponto fundamental. Se você impede que a bola chegue ao centroavante, a chance dele marcar, de ter aquela bola sobrando ali na grande área, diminui consideravelmente. Então o primeiro ponto é neutralizar as jogadas pelos lados do campo. Porque eles vão tentar. Todo mundo sabe disso. O lado esquerdo da defesa do Botafogo ali precisa ser bem vigiado, o que não significa dizer que a gente não precisa prestar atenção também no lado direito, né? O Luiz Henrique dando sustentação ao Damian Soares e o Jefinho dando sustentação ao Hugo. Agora, se o Arthur Jorge decidir colocar o Romero, quem sai? Essa é a grande questão. Eu entendo que o Luiz Henrique iria para o banco de reservas, porque o Romero tem entrado ali pelo lado direito. E a dinâmica que o Romero tem dado à equipe do Botafogo é muito interessante. Por falar em dinâmica, tem outro jogador também que eu gostaria de ver nesse confronto, tá? Tietê.
Não acho que ele vai começar jogando, mas o Tietê tem uma característica que os outros atletas ali que fazem a volância não possuem. Tietê é um jogador muito dinâmico. Ele passa a bola para um companheiro, aparece para receber, gera jogo com essa movimentação. A mesma coisa o Romero. Eu entendo que a gente pode precisar desse tipo de movimentação. Agora, para começo de conversa, eu diria que o Arthur Jorge vai com Gregory e Marlon Freitas. Essa seria a minha aposta para a dupla de volante para o confronto de hoje. Qual seria a sua aposta em relação a isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. Lembre-se que daqui a pouquinho eu estou de volta e na hora do almoço, nossa tradicional live aqui a partir de 1h05 da tarde, falando tudo sobre esse confronto, trocando aquela ideia com a galera do chat. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.